como ensinar a acolher? Acolher naquele sentido de proteger, de confortar, de amparar. O acolhimento é um desafio para a educação médica, para a formação do profissional de saúde e com certeza envolve aspectos cognitivos, psicomotores, afetivos e até sociais. Mas hoje eu destaco aqui o aspecto afetivo, que envolve as percepções, as crenças, as emoções, os valores. E aí, do ponto de vista de aprendizado, eu descrevo a seguinte competência: ser capaz de acolher o paciente observando a comunicação verbal e não verbal e suas repercussões na relação médico-paciente. Para toda competência esperada, eu preciso definir os objetivos de aprendizagem, planejar, monitorar e avaliar o alcance desses objetivos. No planejamento de competências que envolvem o domínio afetivo, eu devo imaginar objetivos de aprendizagem que passem por 5 níveis de complexidade, que vão da recepção até a caracterização. E a gente vai tratar o passo a passo de cada um desses níveis para a competência do acolhimento. No primeiro nível do domínio afetivo está a recepção, que é quando o estudante é capaz de ter uma atenção intencional e seletiva para um determinado valor, que no caso agora seria o acolhimento. Então eu posso traçar como objetivo observar o acolhimento do paciente, indicando a comunicação verbal e não verbal. Você imagina que para esse objetivo, eu espero que o aluno seja um observador, que ele fique ali indicando o que ele percebeu de conduta positiva ou não em relação à comunicação verbal e não verbal. Até aí ele não teve nenhuma ação, ele é um observador. No segundo nível do domínio, eu já teria um objetivo adequado para uma resposta, que seria quando o aluno pode fazer uma ação em relação àquele valor, que nesse caso seria o acolhimento. Então eu posso definir acolher o paciente realizando uma comunicação verbal e não verbal adequada. Então, eu imagino que esse estudante está começando essa ação. Então, é possível que ele tenha algum tipo de hesitação, que ele não seja tão automático, mas que ele já está de forma consciente tentando fazer uma ação em relação àquele valor. Num terceiro nível do domínio afetivo, eu já posso esperar que o aluno seja capaz de internalizar o valor, ou seja, ele pratica aquele valor de forma consistente, persistente e até persuasiva, podendo convencer outras pessoas a também fazerem aquele tipo de prática. E eu posso, nesse momento, então, traçar como objetivo praticar o acolhimento do paciente, observando a comunicação verbal e não verbal adequadas. Depois que já foi construída a recepção, a resposta, a valorização, eu posso esperar que aquele estudante seja capaz de fazer a organização do acolhimento, observando inclusive por outras perspectivas. Então seria adequado traçar como objetivo de aprendizagem interpretar a comunicação verbal e não verbal no acolhimento, indicando suas repercussões. No último nível do domínio afetivo está a caracterização. Nesse momento, a gente espera que seja possível que aquele estudante ele passe a ser reconhecido, passe a ser identificado por aquele valor. É quando a gente passa a ter uma caracterização, ou seja, quando a gente pensa na atitude daquele estudante, a gente já relaciona a um determinado valor que foi cuidadosamente e sucessivamente sendo ensinado até a construção desse valor, que seria o acolhimento. Então eu posso trazer como objetivo de aprendizagem refletir sobre o acolhimento do paciente quanto à comunicação verbal e não verbal, a partir do feedback com pares e professores. Para esse tipo de competência, para esse tipo de situação, é muito importante que o aluno possa ter esse olhar por outra pessoa, porque a caracterização é como você é visto, como você é reconhecido. Então eu vou precisar da referência do outro. Nesse cenário é muito interessante o feedback. Um feedback, claro, estruturado, responsável, respeitoso e que possa contribuir para esse aprendizado. E ao final eu trago aqui uma frase de Carl Jung, que eu acho maravilhosa e que a gente tem que ler várias vezes para nunca esquecer. Conheça todas as teorias e domine todas as técnicas,
mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana.